Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram juntos. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse também, eu bem sei, calai-vos. Tá? 3 vezes eles falaram, quando o Senhor enviou Elias a Betel, a Jericó e a Jordão. Aleluia. E aqui, quando ele chega de frente do Jordão ali, Elias pega, dobra a sua capa e fecha as águas, ela se divide. E logo ele fala para Eliseu, Eliseu, eu vou ser tirado desse lugar. E antes que eu vá, pede alguma coisa que você quer que eu te faça. Olha só. Eliseu, ele ousado, ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia! Aí Elias fala assim, poxa vida, coisa dura você pediu, então se você ver eu subir, você terá a porção dobrada. Agora se você não ver, você não vai ter também. E engraçado que nós vemos aqui que Elias, ele foi um homem que ele andava com Deus, igual Enoque. Nós vemos lá a partir do capítulo 5 de Gênesis, lá à frente, fala de Enoque. Enoque também ele era um homem que andou com Deus, e ele foi o que? Transladado, foi tirado desse lugar. Glória! Elias também, ele andava com Deus, e fez coisas grandes. Eu estava lendo aqui no capítulo 17 do 1 Reis, quando ali, através da boca de Elias, ele fala que por estes anos, nem orvalho vai cair na terra. Olha só, amados, que homem, que ele era um homem que andava com Deus, e Deus concedia poder miraculoso sobre Elias. Logo nós voltamos para esse texto aqui, só para nós ver um pouquinho do que Elias fazia aqui na face dessa terra. Capítulo 17. Olha só, capítulo 17 de 1 Reis, diz assim, olha, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha, está vendo? Elias, ele era um profeta que o Senhor concedia poderes grandes, e Eliseu observava isso, porque quando Elias fala, antes que eu suba, ou antes que eu vá daqui, você pode pedir o que queres que eu te faça, e foi aonde que ele pediu a porção dobrada. E Elias, nós vemos aqui que ele foi um homem que ele não tinha medo de o que ia acontecer na vida dele, ou deixar de acontecer. Quando ele, através da palavra dele, ele fala isso aqui, que por estes anos nem orvalho nem chuva vai cair, segundo o que ele dissesse, ele diz assim, olha, no versículo 2 desse capítulo 17, 1 Reis aqui, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite. Está vendo? O Senhor falou assim, tá, como não vai chover por alguns anos, você então vai agora habitar na beira do ribeirão, que fica de frente do Jordão, e lá você vai beber da água desse ribeiro, e eu já ordenei aos corvos, aleluia, que te alimente. Glória a Deus. Olha só, o que ele podia pensar, poxa vida, eu profetizei que não vai haver chuva por estes anos, então por muito pouco tempo não vai haver água em muitos lugares, vai estar uma sequidão lascada, porque já o Senhor então já pediu para mim ir para a beira do ribeirão, para mim lá beber dessa água, e já ordenou aos corvos que tratassem de mim. E aí, vai chegar um momento que essas coisas vão mudar, só que ele não preocupava com isso, porque hoje, amados, trazendo para os dias de hoje, o Senhor fala assim, eis que eu vou prover tudo na sua vida. Isso que diz
diz a palavra para mim e para você. E tem muitas vezes que Deus nos manda para algum lugar e ali vem às vezes a sequidão. Concorda comigo? Muitas vezes vem a sequidão. E aí nós começamos a nos preocupar. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer, como nós vamos pagar as nossas contas, como está escrito lá em Mateus 6. O que não, aí Jesus mesmo disse lá: não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, ou com o que haveis até de beber, porque a providência ela vem da onde? Do alto, vem do Senhor. Está vendo? E Elias já tinha isso com ele. Ele não tinha preocupação em o que deveria ou não acontecer, ou o que ia ou não acontecer com ele, se a escassez ou se a fartura. Para ele não tinha isso. Aquele que está com Deus, ele não preocupa com essas situações. Do bem-estar dele. O bem-estar dele é estar perante Deus. Portanto, nós vemos ali que quando ele dobra a capa, ele leva sobre as águas divide. Olha só, o homem era um homem ousado também. O homem de Deus, muitas vezes ele precisa ser ousado. Mas você vai sair desse emprego, amados, a provisão não vem do patrão, a provisão não vem de Deus. Se eu e você estamos trabalhando hoje, é porque Deus nos colocou naquele lugar. Glória a Deus. Se nós estamos vivendo bem, com fartura, é porque o Senhor está provendo na nossa vida. Mas se vir a escassez, o Senhor nos alimenta, porque Ele alimentou o povo no deserto por muito tempo, sem ter ali nem chuva também no deserto. Muitas pessoas, Deus tratava com maná, codorniz e daí por diante, nem as roupas ficavam velhas e o sapato crescia no pé dos jovens. Sabe por quê? Porque Deus é Deus em providência. Elias conhecia esse Deus que ele servia. E ele falou assim: não vai haver chuva por este tempo. E aí diz a palavra do Senhor que o ribeiro seca. Pode ver no versículo 7 aí, capítulo 17 de 1 Reis. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou. E aí? Os corvos vão trazer o alimento, vai trazer pão e carne, tanto cedo quanto à noite, como está escrito aqui. Só que a água, nós vivemos nesse mundo, nós sabemos que sem a água nós não vivemos. Podemos viver sem muitas coisas, mas sem a água não tem como, amados. Isso não tem como. E aí, amados, diz a palavra do Senhor que o ribeiro seca, porque não tinha havido chuva na terra. Está vendo? Mas o Senhor tinha feito uma promessa para ele. Aleluia! Que ele já tinha ordenado os corvos para tratar de Elias, como está escrito no versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 6. Só que aí no versículo 7 nós vemos que o ribeiro então seca. E aí? Ele desesperou? Entrou em desespero? Não. Deus fala assim para ele, Senhor Elias, agora, segundo a sua palavra, não tem chovido. Você estava bebendo da água do ribeiro, e o ribeiro seca. Só que agora, vou te conduzir a outro lugar, você vai para Sarepta. Ô Senhor, Sarepta? O que eu vou fazer em Sarepta? Vai para lá. Versículo 5. Versículo 8, perdão. Versículo 8, capítulo 17, versículo 8, primeira vez. E veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluia! Se fosse nos dias de hoje, nós ia falar: poxa vida, a viúva deve estar cheia do cascai, né? O Senhor vai me enviar para lá, então de comer e beber eu devo ter, né? Não. Só que Elias ele tinha uma qualidade. Eu quero obedecer a Deus. O ribeiro secou, sem problema. Ele está me enviando para Sarepta.
Vamos ver o que Deus prepara para nós naquele lugar. E aí vai lá para Sarepta. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apalhando lenha, e ele o chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: trazei-no agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Se fosse nos dias de hoje: Senhor, mas como assim? O Senhor me envia para a beira do ribeiro, e o ribeiro de água seca, e agora me envia Sarepta, e diz que já ordenou a uma viúva que vai me sustentar. Olha só, porque nós viemos aqui no versículo 9, ó: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. E quando ele pede a água, que ela sai para ir buscar, ele fala assim: traz um pouco de pão na mão para mim. Senhor, o que eu tenho é só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. É isso que eu tenho. Portanto, eu vim aqui, panei esses cavacos aqui, esse pouquinho de lenha, que eu vou preparar e vou fazer um bolo, que é a única coisa, o resto que eu tenho, porque não tem chuva, não tem como plantar, e se plantar, estou jogando a semente fora. Ninguém planta nesse lugar, meu Senhor. O que eu tenho agora é só isso: um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Olha só. Elias se preocupou? Não. Ele desesperou? Não. Se ele tivesse desesperado, ele não sabia o que ele ia fazer. Mas não. Centrado, confiando em Deus, ele fala para aquela mulher: vai e faz um para mim primeiro. Olha só. Faz um para mim primeiro, traz aqui. E a mulher fez, amados, conforme ele disse. Ela também acreditou, ela creu. E isso que é importante: quando o homem de Deus chegar em você e falar algo, dê atenção. Está baseada na palavra? Está segundo a palavra de Deus? Fique despreocupado. Glória a Deus. Quantas pessoas, amadas, vêm tirar conselho às vezes e falam assim: pastor, o que eu devo fazer nessa situação? Você vai orientar segundo a palavra de Deus. A pessoa sai e você fala assim: glória a Deus. A pessoa veio pedir um conselho e eu falei: segundo a palavra de Deus. Com certeza, se ele fizer, vai se dar bem. A pessoa vai e faz o contrário. Você percebe? Quando ele faz o contrário, você já sabe: não deu ouvido às coisas de Deus, não deu ouvido ao homem de Deus. Se aquela mulher faz o que ela achava que era melhor fazer, no pensamento dela e pensando no filho, o que ia acontecer? Ela ia ser conforme ela tinha dito mesmo. Ela ia fazer o bolo, ia comer, ela e o filho dela ia comer e ia morrer. Mas ela deu ouvido. Amados, é muito importante nós dar ouvido à palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Tudo isso que nós estamos lendo aqui hoje se resume em tão pouca coisa que às vezes nós não percebemos isso. O que isso resume? Confiança em Deus. Em primeiro lugar, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ele sendo ele centro das coisas da sua vida. E você vai ter fé, você vai acreditar, e você vai fazer segundo a palavra de Deus. Aí não tem como dar errado. Agora, se você ficar em dúvida e entrar ficar brigando conforme diz a palavra, que a carne briga contra o espírito, fica aquela briga. Não. A palavra diz assim: mas e se eu fizer assim, que eu estou acostumado a fazer e sempre tem dado certo, eu vou fazer assim. Mas é segundo a palavra de Deus. Porque muitas vezes ele fez e deu certo, porque não é que é a vontade de Deus, mas é permissão de Deus, para que muitas vezes, ele às vezes, quando chegar no momento, ele fala assim: não, eu quero fazer segundo a palavra de Deus. Nem que eu faça o contrário. Hoje eu quero fazer conforme a palavra de Deus, mas contrário à minha vontade e favor à vontade de Deus. Aleluia!
Se Elias fosse preocupar com o bem-estar dele, amados, ele estava perdido. Mas ele ouviu a palavra de Deus e fez segundo a palavra de Deus. E aí, quando ele vai a Sarepta, que Deus fala para ele: eu já ordenei lá uma viúva para te sustentar. E ele se depara com essa situação de escassez. Olha só, amados, se Deus te falar alguma coisa e você se deparar com uma situação que pode frustrar você, dizendo, vamos falar humanamente, vai pelo lado espiritual. Senhor, parece que está tudo contrário daquilo que eu imaginei, mas porque o Senhor disse, eu vou fazer desse jeito. Amém, amados? E aí, amados, ele diz para aquela mulher, versículo 12: porém ela disse, vive o Senhor. É que não tinha farinha. Aí ela diz agora no versículo 13: Elias lhe disse, não temas, vai e faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A hora que ele falou assim, faz um para mim primeiro e traz para fora, e depois você faz para o seu filho. Porque o Senhor Deus de Israel disse que se você fizer desse jeito, não vai faltar farinha e nem o azeite na tua botija, e nem a farinha na panela. Amados, ele diz que assim ela fez. Versículo 15, olha só: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Está vendo, amados? Que coisa tremenda. Eu gosto tanto dessa passagem, amados, que você vê a obra de Deus, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o que Deus ele quer fazer, ele pode fazer nas nossas vidas. E engraçado o que ele quer fazer. Mas maior parte das vezes não tem acontecido porque nós não deixamos. Nós que não queremos. Porque se depender de Deus, Ele faz. Basta nós querer. Como querer, pastor? Ter fé. Acreditar naquilo que Deus fala. Glória a Deus. Amém? Amém. E aqui, aí, é quando o Eliseu fala assim: Elias, eu quero a porção dobrada no teu espírito. E ele fala assim: coisa dura pediste, mas como ele pediu? E Elias falou assim: não, o poder que vem é de Deus. E ele concedeu, só que deu uma condição para nós: se você me ver subir, você terá. Agora, se você não me ver subir, não terá. O que ele quer dizer? Eu quero que você fique atento nas coisas de Deus, Eliseu. Hoje, será que nós estamos atentos às coisas de Deus? Glória. Glória a Deus. Amados, e aí se nós parar e perguntar: pastor, mas que é atento às coisas de Deus? Nos sinais. Quantos sinais hoje está acontecendo ao redor da nossa vida? Ainda bem que muitas coisas estão acontecendo ao redor das nossas vidas. Aleluia. Quantos sinais? Aí você fala assim: mas como? Que sinais? Aí eu posso dizer para você: dá uma lidinha em Mateus 24, conforme eu preguei esses dias aqui. E aí você vai ver, tem uma lista de coisas que diz que iriam acontecer e já está acontecendo. Glória a Deus. Aqui nós falamos sobre a subida de Elias. E aqui o que agora que Mateus fala é o que vai acontecer na descida do Senhor, as nuvens para nos receber um dia. Amém. Conforme Enoque foi transladado, conforme Elias foi tirado, eu e você um dia nós vamos ser tirados deste mundo. A palavra do Senhor diz que o Senhor virá nas nuvens e vai nos arrebatar deste lugar. E diz a palavra que nós vamos encontrar o Senhor
e ficar com Ele para sempre. Glória a Deus. Sabe onde? Como diz aquele louvor, onde não vai haver morte, nem dor, nem doença, nem tristeza. Olha só, nem morte, nem dor, nem tristeza. Pastor, mas só essas três coisas já que acaba com o mundo. Então, lá não vai ter isso. Lá não vai ter isso. Nem morte, nem dor e nem tristeza. Glória a Deus. E aí tudo aquilo que nós falamos aqui aponta para onde? Para o céu. A palavra de Deus é tão importante, amados. Às vezes nós não para imaginar ou pensar isso, para elevar nosso pensamento ao céu e falar: Senhor, me ensina, me orienta. O que a palavra quer dizer mesmo assim, no fundo, no profundo? Ela está apontando assim, ó, sempre para o céu. Sempre para o céu. Quando, amados, aqueles homens de Deus, os profetas, os homens de Deus lá no passado, quando tratava-se das coisas de Deus, já era apontado para o céu. Quando Isaías fala que eis que viria o esperado ali, que é o Messias, o Emanuel, o príncipe da paz, Deus conosco, falava de quem? De Jesus. Amém? Hoje, às vezes, nós desligamos um pouco das coisas de Deus, porque o mundo está muito, o movimento está muito grande. Às vezes, depende do dia, nós não temos tempo para nada. Hoje eu estava pensando, a gente muitas vezes acomoda muito. O comodismo está judiando às vezes do pessoal. Mesmo em meio à correria, nós aqui é um momento de comodismo, de tranquilidade, sossego. E qual o tempo que nós temos tirado para o Senhor? Trabalhamos ali de segunda a sexta. Sábado compra uma coisa, compra outra, corre aqui, corre ali, busca uma coisa, busca outra. Domingo, preciso descansar um pouquinho, aí levanta à tarde, quando vê já é hora de vir para a igreja. Amados, e às vezes você corre, nos atrapalha na sintonia espiritual. Esses homens viviam para Deus. Pastor, mas como viver? Não é viver, que eu estou dizendo assim, sem trabalhar mais. Nós precisamos mais, um pouco da nossa vida, tirar um pedacinho mais de tempo do Senhor. Sabe como chama isso? Doar um tempinho a mais para o Senhor. Ofertar um tempinho a mais para o Senhor. Tem ofertado para o Senhor? Pastor, eu tenho dado dinheiro, eu tenho dado dinheiro bom às vezes. A oferta que o Senhor fala nesse momento agora é a oferta do nosso interior, do nosso coração. O que eu estou ofertando para o Senhor? O nosso tempo para o Senhor é muito precioso. O Senhor nos fez para a glória dele. E aí nós estamos, não, amados, nós precisamos acordar, desperta, tu que dorme, a tua fala isso. Levanta e resplandece. E às vezes nós, por ser humano, nós queremos às vezes um descanso. E o nosso descanso é onde? Aponta para lá. Nós queremos morar bem. Aonde é a nossa morada boa? Lá. Eu quero viver bastante, quero viver eterno. Eu não quero ter dor. É lá. Eu não quero ficar doente. É lá. Olha só. Eu quero uma riqueza. É lá. Está vendo? Tudo aponta para lá. Glória a Deus. Eu quero ser feliz. É lá. Eu quero estar próximo de Deus. É lá. Olha só. Por isso a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, que as coisas que são de baixo ela perecem, tudo acaba, mas as coisas de cima são permanentes e eternas. Está vendo? Tudo aponta para lá. Aleluia! E encerrando aqui, Eliseu pede algo importante. Hoje, nos dias de hoje, se diante das situações, às vezes difíceis, se a pessoa tiver a oportunidade de falar assim: o que você quer que eu te faça? A pessoa vai pensar muitas outras coisas e às vezes vai pensar em pedir tantas coisas, e às vezes menos as coisas espirituais. Está vendo? E Eliseu pediu um negócio tão importante que nós lemos aqui, que quando eles chegaram de frente do Jordão, Elias pega a sua capa, toca no Jordão
e as águas se dividem. Uma das primeiras coisas, a primeira obra de Eliseu foi isso. Depois que Elias subiu, ele pegou a capa, ele tocou nas águas, e as águas se dividiram para duas bandas. Tá vendo? Glória a Deus. E uma das segundas coisas foi quando ele ia indo, parece para Betel, os rapazes pequenos chamam ele de calvo. Lá vai o calvo, olha o calvo. Diz a Bíblia que ele amaldiçoou aqueles jovens. São 2 ursas e despedaçou 42 daqueles pequenos jovens. Está vendo? Porque ele era homem de Deus. A palavra dele tinha autoridade. Sabe? Quando a gente fala das coisas de Deus com autoridade, Deus se agrada disso porque Ele é a autoridade nossa. Aleluia! E quando se trata das coisas dele, tem que ser com autoridade. E quando ele falou para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim, foi com autoridade, porque ele falou assim: se você me ver subir, terá, se não, não. E assim ele viu, e aconteceu, e ele também fez grandes coisas. Hoje não se trata de Eliseu, só do que ele pediu, mas a passagem fala mais é de Elias, que ele subiu ao céu. Então, um dia nós trazemos alguma coisa mais de Eliseu. E Eliseu também foi um homem poderoso na presença de Deus. Graças a Deus. Amém? Amados, e hoje essa é a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Aleluia!